Olha aí, ó. Dando sequência aí ao nosso simulado, parte 2 agora, fazendo aí o gabarito comentado do nosso simulado referente à primeira parte do módulo. A primeira parte do módulo, nós trabalhamos 3 aulas de princípios administrativos. Falamos de princípios expressos, falamos de princípios implícitos. Foi a primeira parte. E agora, nessa quarta aula do módulo, a gente está resolvendo aí um simulado com 30 questões sobre tudo que a gente estudou até então, princípios, no caso, né, nessas 3 aulas. Resolvendo um simulado com 30 questões. Como o simulado é grande, né, 30 questões, então a gente dividiu em parte 1 e parte 2. Então, a quarta aula, ela tem a parte 1, com 15 questões, e a parte 2, com mais 15, que é esse vídeo agora, essa aula agora. Então, vamos ver aqui a questão 16. A gente vai fazer da 16 até a 30. A Constituição Federal não se referiu expressamente ao princípio da finalidade, mas admitiu, ou seja, admitiu o princípio da finalidade sob a denominação do princípio da, uma questão batida de prova, né? Uma das caras, são 3 caras, o princípio da impessoalidade, é a cara da isonomia, tratamento igualitário para todos, é a cara do princípio da finalidade e a cara da vedação ao tratamento, a vedação, a terceira cara do princípio da impessoalidade é a vedação à promoção pessoal, principalmente dentro das publicidades de governo. São os 3 modelos de questão de impessoalidade que caem. Esses 3 modelos têm que estar na parede, porque dos princípios expressos, o princípio mais cobrado é o da impessoalidade. É o que mais tem modelos de questão para cair. É o que mais cai com frequência. Então, quem não está ligado nisso, eu aconselho que volte aí e reveja a nossa aula sobre o princípio da impessoalidade. Provavelmente está na aula 2. Tá lá por volta da aula 2 ou da aula 3, né? Isso daí. Então, olha desse módulo. Então, uma das caras do princípio da impessoalidade é o princípio da finalidade. O princípio da finalidade diz que a administração não pode atender outro fim, não pode buscar outro fim através dos seus atos que não seja o interesse público. A partir do momento que a administração, através dos seus atos, busca qualquer outro fim, qualquer outra finalidade, através de um ato administrativo, por exemplo, que não seja a satisfação do interesse público, esse ato ele se torna um ato pessoal. Pelo fato da administração ser impessoal, a administração não pode visar beneficiar alguém ou prejudicar alguém. Pelo fato da administração ser impessoal, a administração não quer prejudicar ou beneficiar alguém. A administração quer alcançar o interesse público. Isso que significa ser impessoal, ser neutro. Então, quando alguém deixa de buscar a finalidade pública do ato, quando um agente público deixa de buscar a finalidade pública do ato, deixa de atender o interesse público, automaticamente esse ato também está deixando de ser impessoal. Está sendo um ato pessoal. Não importa se é para ajudar ou para prejudicar alguém, se não é para atender o interesse público, é um ato pessoal, que fere a impessoalidade. A gente deu essa dica lá na aula, eu vou falar de novo. Quando a pergunta for finalidade, a resposta é impessoalidade. Quando a pergunta for impessoalidade, a resposta é finalidade. Aqui, ó. A Constituição Federal não se referiu expressamente ao princípio da finalidade. Isso aqui não está expresso no texto da Constituição. A finalidade é um princípio administrativo e é um princípio implícito. Mas admitiu o princípio da finalidade sob a denominação da... Ou seja, a pergunta é finalidade, então a resposta é impessoalidade. Tranquilo? Letra A, o gabarito. Finalidade tem a mesma cara da impessoalidade. Existe até aí uma fofoca, né? A nível de fofoca, né? De que o princípio que deveria estar no texto constitucional, lá no LIMP,
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. O princípio que deveria estar lá no texto seria o princípio da finalidade. Mas a gente sabe que se entra a finalidade lá, não ia formar um mnemônico limp, né? L-I-M-P. Não ia formar a palavra limp, né? A ideia limp é de limpar toda a corrupção que se tinha antes, entendeu? Mas se botasse o princípio da finalidade, não ia formar a palavra limp, entendeu? Inicialmente com P mudo, porque em 1988 não tinha princípio da eficiência ainda. Expresso na Constituição, não tinha eficiência expresso. Então, em vez de botar finalidade, resolveram botar o princípio correspondente à finalidade. Resolveram colocar a impessoalidade. Tranquilo? Então, impessoalidade é correspondente ao princípio da finalidade. Só que a finalidade é implícita, a impessoalidade é expressa. Essa questão é batida em prova. Tem mais alguém com dificuldade no áudio aí? Eu perguntei no início, estava tranquilo, né? Deu algum problema no áudio aí, pessoal? Então, quem tiver com algum problema no áudio, é só dar uma aumentada aí no próprio celular. Então, olha só, vamos para a próxima. Vocês entenderam que a impessoalidade tem a mesma cara do princípio da finalidade? Finalidade é um princípio. Só que a finalidade é implícito, a impessoalidade é princípio expresso. Mas eles têm o mesmo significado. Contei até a fofoca, né, de por que botaria impessoalidade no texto constitucional e não finalidade, que era para formar o mnemônico. É uma história que se conta, né? Não sei o nível de verdade disso. Mas se tratando de Brasil, quem sabe não seja verdade. Próxima questão, questão 17. Vamos aqui para 17. Essa aqui é da FCC, essas questões são da banca FCC, e ela caiu no TRF, quarta região, para analista judiciário. No que concerne aos princípios administrativos, é incorreto afirmar que, ou seja, que é errada, né? Tem que grifar que é errada e, de preferência, botar assim do lado de cada item, né? Errada. De caneta, né? Antes de ler. Antes de ler cada item, bota de caneta, né? Errada. Errada. Rapidinho, né? Escreve rapidinho. Errado, errado. Por quê? Porque a gente está cansado, né? Está cansado na hora da prova. Tem muita questão para resolver, tem redação, tem que passar por cartão-resposta, tem vizinho com música alta do lado, vizinho da escola, né? Com música alta do lado, tem gente espirrando na sala, tem gente que todo tempo está indo no banheiro, entrando e saindo, toda vez entra alguém lá para dar um recado de alguma coisa lá da prova, entendeu? E tudo isso desconcentra a gente, cansa a gente. Então, nessas, a gente está tão doutrinado a marcar certa que nessas que é para marcar errada, a minoria das questões é para marcar errada, né? A gente, às vezes acaba passando batido, que é errada, né? Ou então a gente lembra na letra A, que a gente quer errada. Na letra B, a gente já está procurando a certa já. Aí a gente perde questão. Então, quando for errada, já que não é muito comum pedir errada, a maioria das questões pede a certa, né? Seria interessante fazer isso que eu fiz aqui. Colocar do lado, errado, 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 errado. Para toda vez que eu for ler o item, eu lembrar que está escrito errado do lado, né? Que ele quer errada. Principalmente quando eu vou chegar lá para a letra D, letra E, eu estou cansado, já nem lembro o que ele quer errado, estou procurando a certa. E claro, vai ser fácil achar uma certa, né? Quando pede errada, tem 4 certas lá. Então, para não acontecer isso e a pessoa perder questão boba, eu dou esse conselho. Eu dou essa dica, né? Escreva do lado que quer errado, 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 errado. Do lado de cada item. É melhor fazer isso, que é bem bobinho, do que ficar se lamentando depois, porque não se tocou que queria errada e acabou marcando um item certo, perdendo a questão.
Então, 17. Ele quer errada. O princípio da moralidade impõe ao administrador o dever de, além de obedecer à lei, regrar suas condutas funcionais de acordo com a ética. Opa, lembra das palavras de cada princípio? É ética, princípio da moralidade. E em consonância com as regras tiradas da disciplina, e em consonância com as regras tiradas da disciplina interior da administração, posto que nem tudo que é legal é honesto. Honesto. Então, eu tenho palavras do princípio da moralidade aí. O princípio da moralidade impõe o tratamento da coisa pública, respeitando padrões de honestidade, ética, boa-fé, lealdade. Eu dei essa dica que tem que decorar esse conjunto de palavras, tá? Lá no vídeo anterior, para eu saber que eu estou diante do princípio da moralidade. E o princípio da moralidade é uma extensão do que é o princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade diz que tem que respeitar a lei. E o princípio da moralidade expande isso, dizendo, não basta respeitar a lei, tem que respeitar a lei sendo honesto. Tem que respeitar a lei sendo probo, de probidade, né? Tem que respeitar a lei sendo ético. Então, quando ele diz aqui que, além de obedecer à lei, também tem que ser ético e honesto diante do que é público. Tá certo isso. Então, eu não vou marcar a letra A. Letra A, ele trouxe um conceito correto para o princípio da moralidade. Não basta ser legal, tem que ser moral também, para que o ato seja lícito. E é essa a ideia do princípio da moralidade. Além disso, o princípio da moralidade diz que é necessário haver uma distinção entre o que é público e o que é privado. Não pode haver uma indistinção entre o que é público e o que é privado. É necessário distinguir, diferenciar o que é público e o que é privado. O agente público não pode usar os bens públicos, o patrimônio público, em benefício dele com os seus interesses privados. Levar o filho na escola usando o carro da administração. Pega a merenda da escola e leva para casa, porque sobrou. Não pode. Vai, imprime o material do estratégia na impressora da administração. Não pode. Não pode, né? Porque você não está distinguindo o que é público do que é privado. E isso é a cara do princípio da moralidade. A moralidade impede essa indistinção. Letra B, ele quer errada. A busca pelo aperfeiçoamento na prestação dos serviços públicos, exigindo do administrador resultados positivos que atendam às necessidades da comunidade e seus membros, caracteriza o princípio da eficiência. Então, aqui ele está dizendo que é eficiência. Eu vou considerar o texto todo? Não. Eu vou atrás das palavras que no meu caderno revelam eficiência. Nunca o texto todo vai revelar um princípio. É impossível. São palavras isoladas que revelam o princípio. As palavras do teu caderno. É um garimpo. Eu dei essa ideia no vídeo anterior, inclusive, na primeira parte da resolução. Quais as palavras que eu tenho aqui? Aperfeiçoamento na prestação do serviço público é a eficiência? É. Exigência de resultados positivos é eficiência? É. Então, a letra B falou corretamente sobre a eficiência. Exigência de resultados positivos, aperfeiçoamento na prestação do serviço público. Podia falar de cursos de capacitação, também é princípio da eficiência. Podia falar de avaliação de desempenho, também é princípio da eficiência. Podia falar sobre contratos de gestão assinados por órgãos e entidades públicas. Esse contrato de gestão assinado por órgãos e entidades públicas também é princípio da eficiência. Quando uma autarquia assina um contrato de gestão junto ao órgão que essa autarquia é vinculada, essa autarquia se torna uma agência executiva e esse contrato de gestão tem esse objetivo, tornar essa autarquia mais eficiente para o cumprimento de suas atividades. Tá? Então, cuidado com esse contrato de gestão. Quem quiser saber mais sobre o contrato de gestão é princípio da eficiência.
tá? Eu me preocupo com vocês, de aparecer isso aqui na hora da prova, né? O pessoal se perde, ninguém vai ter chance. Você vai acertar isso aqui. Contrato de gestão é princípio de eficiência. Tu vai ler o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. Leitura obrigatória para você. Faça a leitura do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Ele fala sobre um contrato de gestão, e esse contrato de gestão é marca do princípio da eficiência. Na hora da tua prova, não precisa entender o que é o contrato de gestão, mas precisa saber que quando ele aparece, a resposta é eficiência. Provas objetivas são assim, tá? Tem que saber identificar. Então, eu não marco a letra B. Eu vou para C, porque a B está certa, ele quer errada. Letra C, ele quer errada. O princípio da impessoalidade obriga a administração pública a agir de modo imparcial, está certo. Em relação aos administrados, está certo. É a primeira cara da impessoalidade, tratamento isonômico. Bem como proíbe a promoção pessoal de autoridades e servidores sobre suas realizações. Perfeito. A proibição, a vedação pessoal de servidores e autoridades públicas diante das prestações da administração, das realizações da administração, principalmente nas publicidades da administração, não pode promover o servidor. Isso também é vedado pelo princípio da impessoalidade. É a terceira cara da impessoalidade, a vedação à promoção pessoal. Então, tá certo a C. Tá certíssimo a C. Falou de impessoalidade, tá certo. Aí eu tinha que identificar que tá certo dizer que é ser imparcial com os administrados, é a primeira cara, e tá certo dizer que proíbe promoção pessoal, é a terceira cara. Qual é a segunda cara da impessoalidade? A segunda cara da impessoalidade é a finalidade, né? É que a impessoalidade é o princípio da finalidade. Então, não é A, não é B, não é C. Letra D. Letra D. Os princípios administrativos previstos constitucionalmente representam uma relação meramente exemplificativa de dogmas que deverão ser obrigatoriamente observados pelo administrador. Bem, dogmas é algo que você não vai contestar a origem, né? Você cumpre. Então, realmente, não tem que contestar a origem dos princípios administrativos. Os princípios estão aí para ser cumpridos. Dá de colocar eles como dogmas, que deverão ser obrigatoriamente observados pelo administrador. Todo princípio é de cumprimento obrigatório. Nenhum princípio administrativo é uma mera sugestão. Não, todo princípio é de cumprimento obrigatório pela administração. Os princípios administrativos previstos constitucionalmente representam uma relação meramente exemplificativa. Meramente exemplificativa quer dizer que a Constituição Federal traz uma lista não acabada de princípios. Se fosse uma lista exaustiva, quer dizer que os princípios começariam e terminariam no texto constitucional. Tá? Esse meramente exemplificativo, ele é a cara dos princípios. Os princípios administrativos, eles podem sim, tá, surgir de outras construções, por exemplo, de construções doutrinárias. Então, de repente, a Constituição pode trazer esses princípios meramente exemplificativos. A gente vai ter que ler a próxima para ter certeza desse meramente exemplificativo. Se a gente não achar, quer dizer, se a próxima não for bem melhor, a gente vai ficar com a letra D. Para a gente poder interpretar esse meramente exemplificativo. Vamos ver a letra D. Ele quer errada, né? Ele quer errada. Errada, a letra D. Quer dizer, se a próxima não for bem melhor, não. Se a próxima não tiver um erro, né? Um erro claro, porque para marcar a gente tem que ter um erro aqui. Tá vendo? Já tinha até esquecido que ele quer errada, né? Então, se a E não tiver um erro, claro,
aí a gente pode marcar a D, por causa do meramente exemplificativo. Vamos ver. O poder público pode criar obrigações, pode, ou impor vedações aos administrados. Pode, independentemente da existência de lei prévia. Não, o princípio da legalidade impõe que toda obrigação e toda restrição que possa ser imposta aos administrados constem previamente em lei. É o que diz o princípio da legalidade. Se não tiver em lei, então a administração não pode impor obrigação nenhuma. A administração só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Então, tem um erro gravíssimo na letra E. Sendo assim, a letra E passa a ser nosso gabarito. Com isso, a letra D passa a estar correta. E realmente os princípios estão de forma meramente exemplificativa no texto constitucional. Como eu disse, a Constituição não traz uma lista fechada de princípios. A qualquer momento, a doutrina pode identificar um princípio novo no texto constitucional, porque a Constituição traz o rol meramente exemplificativo de princípios. Então, com isso, está certo a A, está certo a B, está certo a C, está certo a D, e a E tem um erro muito absurdo, né? Dizer que a administração pode impor obrigações, vedações aos administrados sem precisar de lei, o que fere muito o princípio da legalidade. O erro da E é muito escancarado. O negócio é que estava lá na E, né? Dá uma cansada até chegar nessa E. Então, o gabarito letra E. Uma questão bem feita. Uma questão bem feita. Uma questão para analista. Caiu no TRF4. Bem feita essa questão. Gostei dela. Deu de dar uma analisada boa nela. Vocês gostaram da questão 17? E o que vocês acharam dessa questão 17? Bem elaborada essa questão aí. Então, olha aí, ó. Façam aí 1 minuto para fazer a 18. 1 minuto para fazer a 18. E aí, vocês ficaram o quê? Com a letra B? O prefeito municipal passou a exibir nas placas de todas as obras públicas a indicação governo Totônio Filho. Assim agindo, o governante ofendeu qual princípio? Bem, ele está fazendo promoção pessoal em publicidade de governo. É a terceira cara da impessoalidade. Esse é o modelo de questão mais cobrado na banca FCC quando o assunto é princípios. Não é admissível você errar uma questão de impessoalidade nessa prova, porque eu já estou te avisando o que é a que mais cai e eu já estou te dando todos os modelos possíveis de cair. Qualquer coisa que caia sobre impessoalidade vai necessariamente repetir dentro do que a gente está trabalhando aqui, a não ser que você seja muito carregado, né? E, na sua vez, nasça um modelo novo de questão de impessoalidade, o que seria bom, né? Para dar uma variada, surgir um modelo novo. Faz tempo que não surge um modelo novo de questão na banca FCC. A gente vai resolvendo aí no que concurso todas as provas novas, né? E vai percebendo que é uma repetição, não surge um modelo novo, né?
Então, não é na tua vez que vai vir um modelo novo. 19. Ah, com certeza dá vontade de marcar publicidade. Eu já até admiti aqui no vídeo passado. Eu fiz a prova do MP para técnico em 2012. Era uma questão dessa, de publicidade, de uma autoridade pública, numa era promoção pessoal de uma autoridade pública dentro de uma publicidade de governo. Eu olhei e falei, isso aqui é impessoalidade. Pô, mas é uma publicidade, né? E fiquei lá e marquei publicidade, sabendo que estava errado. E ainda marquei pensando assim no final, cara, só eu vou acertar isso aqui. Mas no final, todo mundo que eu comentava tinha acertado, né? Que era impessoalidade. Redação, a promoção pessoal, resposta em pessoalidade. E eu dizia, eu marquei publicidade. O pessoal não acreditava, ria de mim, sabe? Para quem eu comentava, né? Não, tu marcou publicidade mesmo, tá doido, não sei o quê e tal. Eu, pô, marquei, mano. Não resisti. Então eu sei que dá vontade de marcar publicidade. Só que a vedação, a promoção pessoal dentro das publicidades de governo não fere o princípio, não é por causa do princípio da publicidade, é por causa do princípio da impessoalidade, porque está havendo uma promoção pessoal. Quem sabe feriria o princípio da publicidade não fazer a publicidade. Aí feriria o princípio da publicidade, entendeu? Mas a publicidade foi feita. Tu lembra do exemplo de eu ter errado? É o que vai fazer tu acertar? Tu lembra? Tá, isso aqui vai acertar. Porque o professor errou lá. Olha. Então, olha só. Essa 19 aqui. Um dos temas mais atuais no âmbito da administração pública é a transparência. Quem está com o caderno em dia já estava com um sorriso de orelha a orelha, né? Porque a gente sabe que transparência é publicidade. Está no caderno. A prova é objetiva, ela é de marcar. Então, para cada figura, por exemplo, para cada palavra, transparência, por exemplo, corresponde um só princípio, não pode corresponder dois. Porque a prova é de marcar. Então, prestação de contas, publicidade, transparência, publicidade, direito de petição, publicidade, controle da administração pública, de forma direta ou indireta, pela população, publicidade. Tá? Então, essas figuras certas de prova, elas têm que vir dessa maneira, porque a prova é de marcar. Existem alguns casos excepcionais que uma figura corresponde a dois princípios. Mas na hora da prova só vai vir um dos dois. Não pode vir uns dois, senão anula a questão. Eu dei esse exemplo. Nepotismo. Nepotismo, a gente espera que apareça na prova moralidade, vedando o nepotismo, contratação de parente, né? Até o 3º grau, ou cônjuge, não pode. Para cargos em comissão, tal, essas coisas. A gente espera que apareça o princípio da moralidade vedando o nepotismo. Mas se a gente olha as opções e não tem princípio da moralidade vedando o nepotismo, não tem problema. A resposta vai ser o princípio da impessoalidade. Mas um dos dois vai ter que estar lá. Não pode ter os dois, porque senão a questão vai ser anulada. Então, raramente tem um instituto, uma figurinha, né, que represente dois princípios. E se tiver, vai ter que aparecer só um dos dois. A maioria é só representada por um princípio. Curso de capacitação, avaliação de desempenho, contrato de gestão. Eu já sei, princípio da eficiência. Transparência, prestação de contas, publicidade. E por aí vai, tá? Assistam aí as aulas anteriores que a gente colocou todas as figuras certas de prova para você anotar no caderno, botar na parede, chegar no dia, só olhar e marcar igual. A prova é de marcar. Não tem subjetividade, ela não é subjetiva, ela é objetiva. A figura que eu te mostrei, ela corresponde ao princípio determinado. Só pode ser assim, não pode ser diferente. Se for diferente, vai ter subjetividade. Se tiver subjetividade, vai ser anulada a questão, porque a prova é objetiva. É um item certo para um instituto determinado. Prova de marcar é assim. Então, vamos lá. 9. Transparência, que remete, em outros aspectos, ao princípio da publicidade. Pô, mas ele já entregou aqui que é publicidade. Aí já diminui o tamanho do sorriso, né?
Já diminuía porque eu esperava que a resposta fosse publicidade, eu já ia marcar publicidade. Mas ele já entregou no comando que é publicidade. Aí sujou, né? Sujou. O qual, por seu turno, ou seja, ele quer saber sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, letra A, alcança todos os atos praticados no âmbito da administração direta. Sim. Sendo afastado em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, por causa do regime privado delas. Não. Sociedades de economia mista e empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, são, mas elas fazem parte da administração pública, então elas também se sujeitam aos princípios da administração, inclusive da publicidade, da eficiência, da legalidade. Então está errado o final aqui da letra A. Letra B, não pode, princípio da publicidade, não pode importar divulgação de informação relativa a vencimento de servidores, salvo os ocupantes de cargo de livre provimento. Está errado. Pode sim divulgar o vencimento dos servidores. Deve divulgar. Por que deve? Porque é uma questão de prestação de contas com a sociedade. É uma questão de controle da sociedade. Controle da sociedade é princípio da publicidade. A publicidade, a sociedade controla a administração sabendo quanto ganha um servidor. Sabe por que a sociedade controla? Porque existe um teto de remuneração para os servidores públicos. Então, esse teto tem que ser respeitado. Quando a administração dá publicidade aos vencimentos dos servidores, está permitindo que a população possa controlar e saber se o teto está sendo respeitado. O que não pode divulgar são as informações íntimas do servidor. Quais são as informações íntimas do servidor? Não pode divulgar quanto o servidor paga de empréstimo consignado. Não pode divulgar quanto o servidor paga de pensão, por exemplo. Agora, dizer quanto o servidor ganha bruto e líquido é possível dizer. Porque o bruto, todas as informações são públicas, e o líquido, que é o desconto de previdência e imposto de renda, também os descontos são públicos. Todo mundo sabe quanto é o percentual da previdência e todo mundo sabe quanto é o percentual do imposto de renda. Então, esse líquido e esse bruto, comum aos servidores, porque o percentual é o mesmo para todos, é possível divulgar. Agora, quanto cai na conta do servidor, efetivamente, porque descontou pensão, descontou empréstimo, descontou medida judicial, descontou plano de saúde, isso não pode divulgar, porque já é uma informação íntima. E a publicidade não vai ser dada, é uma barreira para a publicidade, quando tiver em jogo a intimidade da pessoa. A gente viu isso na aula anterior. A intimidade da pessoa é uma barreira para a publicidade. Então, divulgar quanto o servidor recebe efetivamente caindo na conta dele, com o desconto do empréstimo, pensão, e aferir a intimidade da pessoa. Então, não pode divulgar isso. Tá? Então, só pode divulgar os valores públicos da remuneração. Os valores íntimos não pode, porque é a intimidade da pessoa é protegida. Não deve ser dado publicidade à informação que envolvia a intimidade da pessoa. Isso é texto constitucional, a gente viu na aula passada sobre publicidade. Tranquilo? Tem só um caso, né, alguns casos excepcionais, mas não é de prova. Nunca caiu em prova, isso eu vou comentar, porque eu descobri pesquisando aqui que o nome dos servidores da Polícia Federal é sigiloso. É uma questão de segurança pública, de segurança nacional, sei lá o que é. Mas é sigiloso. Provavelmente deve ser segurança nacional. Então, tu não vai achar no portal da transparência dos servidores federais o nome dos servidores que trabalham na Polícia Federal e nem o vencimento deles. Tu não vai achar. Todos os outros tu acha. Mas da Polícia Federal tu não acha. O da ABIN eu acho que não deve achar também. Mas eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que o da ABIN não deve estar também. Polícia Federal eu tenho certeza que não está. Aí eu fui pesquisar por que não estava. Aí tinha uma nota lá no site da Polícia Federal informando isso. Nunca vai aparecer em prova isso. É só uma curiosidade. Letra C, princípio da publicidade. Preconiza a divulgação de salários e vencimentos praticados no âmbito de toda a administração. Tá certo. Tem que divulgar.
prestação de contas da sociedade. Vedado, contudo, a individualização dos servidores. Não, dá de individualizar os servidores, sim. Tu achar o servidor pelo nome dele, para saber quanto ele recebeu, bruto e líquido. É possível, sim. Não é vedada essa individualização dos servidores, não. Bora para o próximo. Publicidade. Faculta a qualquer cidadão, independentemente da comprovação de interesse direto, o acesso a documentos e informações relativos a contratos celebrados pela administração. É uma faculdade de qualquer cidadão. Qualquer cidadão tem o direito de fiscalizar os contratos celebrados pela administração. E a administração tem que divulgar os valores desses contratos para que qualquer cidadão, independentemente de ter interesse direto na matéria, ou se ele está apenas sem nada para fazer e está querendo pesquisar os contratos. Não precisa ter interesse direto na matéria. Se ele quiser pesquisar porque está sem nada para fazer, ele tem esse direito. Porque ele é uma pessoa que vive em sociedade, o interesse é público, é de todo mundo, inclusive dele. Então, facultar, né? Qualquer cidadão que quiser ou não exercer esse direito pode. Basta ir lá e solicitar essas informações ou ir no portal da transparência. E se o cidadão solicita essas informações e a administração não dá, feriu o princípio da publicidade. Justamente porque a solicitação do cidadão é direito de petição. E se o direito de petição não foi atendido, a administração está escondendo alguma coisa. Se está escondendo, está ferindo a publicidade. Eu não quero que vocês errem direito de petição nessa prova. Direito de petição fere a publicidade. Todo mundo erra isso. Todo mundo erra. Só acerta essa daí quem sabe a informação. Direito de petição é princípio da publicidade. Porque se a administração nega a informação, é porque não quer divulgar, está ferindo a publicidade. Se não quer divulgar, é porque tem algo errado. Se tem algo errado, é porque está impedindo o controle da administração. O controle pela população. Então, o controle feito pela população depende da publicidade. Se a publicidade foi negada, foi impedido o controle, foi ferida a publicidade. A ideia é essa. Então, por enquanto, o gabarito é a letra a letra D de dado. Vamos ver se a E não é melhor. Letra E, princípio da publicidade. Deve ser concatenado com o princípio da economicidade, de forma que a divulgação do ato somente. Lembra do somente? A aula passada a gente comentou o somente e o desde que. De forma que a divulgação do ato somente é obrigatória se não implicar ônus financeiro. Ah, não. Está errado esse somente. Implicando ou não implicando ônus financeiro, a administração está obrigada a divulgar os seus atos, contratos, convênios. Não é necessário implicar ônus financeiro ou não implicar ônus financeiro para a administração estar obrigada a divulgar suas informações. Está errado esse final aqui. Então, gabarito, a letra D. Uma questão boa também, né? Deu de dar uma analisada boa. Vocês gostaram dessa 19 aqui? Uma questão para juiz também, né? Questão para juiz do trabalho. Em São Paulo, né? No TRT de São Paulo. Uma questão boa, né? Deve ter dado um trabalho para esse juiz do trabalho aí, acertar essa daí. Vamos para uma questão que caiu aqui no TRE do Amapá. Uma questão que caiu aqui no TRE do Amapá. Considere a seguinte situação hipotética. Dimas, ex-prefeito de um município do Amapá, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado, tendo em vista que adotou na comunicação institucional da prefeitura logotipo idêntico ao de sua campanha eleitoral. Já conheço, né? O tribunal considerou tal fato ofensivo a um dos princípios básicos que rege a atuação administrativa. Qual princípio foi ferido? E aí, esse Dimas, ele foi condenado porque ele adotou na comunicação institucional da prefeitura o logotipo idêntico da sua campanha eleitoral. Estava fazendo promoção partidária. Qual princípio ele feriu por estar fazendo promoção partidária na comunicação institucional da prefeitura? Qual princípio ele feriu aí?
Qual princípio esse Dimas, ex-prefeito? Lembrei do Superfácil. E aí, então qual é a resposta, Superfácil? Impessoalidade, com certeza. E é um modelo de questão mais repetido, né? Modelo de questão mais repetido. Já falei que eu não admito que você erre questão de impessoalidade, porque a gente está batendo aqui todos os modelos, a gente está colocando as três caras da impessoalidade, dizendo para botar na parede, dizendo que é o mais caro, fazendo vários modelos de questão, mostrando que é repetidaço isso, né? Repete muito esse modelo. Aí chega no dia, cai, e vai lá, a Bruna e marca a publicidade. Que nem eu fiz no MP. Não consegue se conter. Vinte e um. Determinada lei estadual foi objeto de ação perante ao Supremo Tribunal Federal. Determinada lei estadual foi objeto de ação perante o Supremo Tribunal Federal, haja visto ter sido questionada a sua constitucionalidade. Referida lei obrigou o governo a divulgar na imprensa oficial e internet dados relativos a contratos de obras públicas. O Supremo Tribunal Federal considerou absolutamente constitucional a referida lei por estar em fiel observância a um dos princípios norteadores da administração. Qual princípio é esse? E aí? O Superior Tribunal Federal, o STF, disse que é certo que o governo tem que divulgar na imprensa oficial, na internet, dados relativos a contratos de obras públicas. Por que é certo isso? Por que o STF julgou que é certo? Olha aí, a Gisele dizendo que tem dificuldade com questões de publicidade, está aí. Ó. Como é que eu sei que é publicidade? Porque está falando de prestação de contas, porque está falando de controle de dinheiro público, porque está falando de transparência, porque está falando da obrigação do Estado divulgar essas informações. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Então, o governo tem essa obrigação, sim, de colocar na imprensa oficial, na internet, dados relativos a contratos e obras. Atos, convênios, obras, contratos. Tudo isso tem que ser dado ampla publicidade para a população. Exceto se essa informação colocar em risco a segurança da sociedade, a segurança nacional, a segurança do Estado, ou se essa informação for relativa à intimidade da pessoa, ou quando o interesse social exige. A gente colocou na aula de publicidade os 5 casos excepcionais, não tem exemplo, basta saber os 5 casos, em que a publicidade não vai acontecer, não deve acontecer. E isso não fere a publicidade, porque a publicidade não é um princípio absoluto, nenhum princípio absoluto. Então é comum, é normal, é esperado que existam casos que a publicidade não aconteça. Porque a publicidade não é absoluta. Então ela pode ser, sim, relativizada em dados momentos para alcançar o interesse público, já que todos os princípios existem para alcançar o interesse público. 22. Aqui. O princípio que norteia a gestão pública em que qualquer atividade pública deve ser dirigida a todos os cidadãos, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza. É o princípio, e aí? Está bem aqui, ó. Sem a determinação da pessoa e sem discriminação. Que princípio é esse? Diz que a administração não pode discriminar as pessoas, tem que tratar todo mundo igual. Não pode haver discriminação de nenhum tipo de natureza, nenhum tipo de discriminação. A administração tem que tratar todo mundo igual. Que princípio é esse? Que diz que todo mundo é igual, que a administração tem que tratar todo mundo igual. Princípio da impessoalidade, né? Na primeira cara da impessoalidade, que é o tratamento isonômico que a administração deve dar. Primeira cara da impessoalidade.
Quem não está entendendo esse negócio de cara, tem que pegar nossos vídeos anteriores e dar uma assistida lá para conhecer as 3 caras da impessoalidade. São os 3 modelos de questão que caem de impessoalidade. Essa aqui caiu no TRT, para técnico judiciário. Os princípios balizadores das atividades da administração pública ganharam importância e destaque nas diversas esferas de atuação, tal como o princípio da eficiência, que acha o núcleo, ele quer saber de princípio da eficiência. É isso. Achei o núcleo já. Toda vez que eu for ler um item, eu tenho que repetir. Princípio da eficiência. Princípio da eficiência. Senão eu começo a procurar qualquer informação certa que não responde o que foi perguntado e perco a questão. Princípio da eficiência, letra A. Permite que um ente federado execute competência constitucional de outro ente federado quando este se omitir. Isso aqui já está errado porque fere a legalidade. E essa omissão estiver causando prejuízo aos destinatários? Não. Um ente federativo não pode assumir competências de outro ente federativo diante da omissão. A administração só faz o que a lei determina ou autoriza. Se a lei não determina ou não autoriza, a administração está proibida de agir. Isso que está aqui na letra A fere a legalidade. Tem que ser eficiente? Tem, mas tem que ser eficiente dentro da lei. Porque a eficiência não passa por cima da legalidade, nem a legalidade passa por cima da eficiência. Tem que cumprir os dois. Tem que ser legal e eficiente. Tem que cumprir a lei e trazer os melhores resultados. Então, essa aqui é mais uma daquelas questões que a gente mata com aquele nosso velho macete, de que um princípio não passa por cima de outro. Letra B. Eficiência. Autoriza que a administração pública interprete o ordenamento jurídico de modo a não cumprir disposição legal expressa? Está ferindo a legalidade de novo. Está ferindo a legalidade de novo. Se eu falar que a B está certa, eu estou dizendo, para ser mais eficiente, pode deixar de cumprir a lei. Está errado. Eu tenho que ser eficiente dentro da lei. Os princípios são harmônicos. Mesma coisa, a eficiência está passando por cima da legalidade. Aqui na letra B. E na A também. Eficiência deve estar presente na atuação da administração para atingimento dos melhores resultados. Certo. Olha a palavra da eficiência. Palavra da eficiência que está no teu caderno. Atingimento dos melhores resultados. Certo. Cuidando para que seja com os menores custos. Melhores resultados com os menores custos. Eficiência, está no teu caderno. Certo. Mas sem descuidar do princípio da legalidade. Isso mesmo. Respeitando a lei. Tem que ser legal e eficiente. Certo. Que não pode ser descumprido. Não pode mesmo. Gabarito, letra C, por enquanto. Gabarito, letra C, por enquanto. Perfeita a letra C. E a letra D? Eficiência. Substitui o princípio da supremacia do interesse público? Mais uma que a gente mata com o nosso macete. Nenhum princípio substitui o outro. Passa por cima do outro. É superior ao outro. Os princípios são harmônicos. Eles são iguais. Não importa se expresso, explícito, implícito. Todos os princípios são iguais. A letra D se elimina de cara, dizendo que a eficiência substitui a supremacia. Letra E, princípio da eficiência. Não possui aplicação prática. Como não possui aplicação prática? Serve para quê, então? Já está errado a letra E. Todos os princípios têm que trazer alguma aplicação prática para a administração. Porque todo princípio traz determinações para a administração. Se existisse algum princípio que trouxesse apenas sugestões para a administração, aí poderia existir um princípio sem aplicação prática. Mas como a gente viu na questão anterior aqui, nas questões anteriores, a gente viu uma que dizia que o princípio ele trazia determinações para a administração, obrigações da administração cumprir. Então, todo princípio obrigatoriamente traz alguma obrigação para a administração e traz alguma aplicação prática. Todo princípio faz com que alguma coisa esteja ocorrendo dentro da administração. Não pode nepotismo, não pode por causa da moralidade. Não pode um concurso tem edital, por exemplo. Não pode por causa do princípio da legalidade. O edital é a lei do concurso.
não pode, por exemplo, fazer a promoção pessoal dentro das publicidades de governo. Não pode, por causa da impessoalidade. Então, todo princípio tem uma aplicação prática, né? Senão não serviria para nada, seriam meras sugestões, mas os princípios não são meras sugestões. Os princípios são de cumprimento obrigatório pela administração. Então, todos trazem alguma aplicação prática. Gabarito, letra C, o gabarito. Gostei dessa questão também, né? De onde é essa questão? Foi boa. TRT, nona região para técnico. Deve ter dado um trabalho para os técnicos essa questão aí. Foi boa essa questão. 24. Depois de ingressar nos quadros do Executivo Federal mediante concurso, o servidor em estágio probatório foi dispensado por não convir à administração a sua permanência, após ter sido apurado em avaliação de desempenho realizada por comissão constituída para essa finalidade, assegurada pela defesa, que realizou atos incompatíveis com a função do cargo que se encontrava investido. Essa dispensa foi embasada em qual princípio? Ele reprovou na avaliação de desempenho, mano. Então, o princípio que mandou ele embora foi o princípio da eficiência. Quem está com o caderno em dia marcava essa questão em 30 segundos. Quem sequer tem um caderno para estudar, que nem a gente tem, ficaria 10, 15 minutos lendo isso daí. E já era para essa pessoa. Mas é a lógica do concurso, né? Quem está mais preparado vai se sair melhor. Fazer o quê? Letra C, então, aí na 24. 25. Uma das possíveis aplicações do princípio da impessoalidade. Cadê o núcleo da questão? Impessoalidade. Toda vez antes de ler o item, eu tenho que lembrar que é impessoalidade. Se não, já sabe, né? Impessoalidade, letra A. É considerar que o servidor age em nome da administração? Sim. O servidor age em nome da administração. O servidor não age em nome próprio. Tá certo? De modo que a administração se responsabiliza pelos atos do servidor? Isso mesmo. Quando o servidor comete um ato que causa um prejuízo para o particular, o servidor no exercício das atribuições. Quem responde por esses prejuízos é a administração pública, porque o servidor estava agindo em nome da administração. A administração vai lá e se acerta com quem teve prejuízo, e depois a administração cobra do servidor numa ação regressiva. Mas o servidor não se acerta com a pessoa. Quem se acerta com a pessoa é a administração. O servidor não estava agindo em nome próprio, estava agindo em nome da administração, então quem se acerte com a pessoa que seja a administração e não o servidor. É isso que a administração significa dizer que ela é impessoal. Tá certo até aí? E este não possui responsabilidade. Já é demais, né? Quem dera. Quem dera, né? Não pode falar quem dera. Então, olha só. Dizendo que o servidor não tem responsabilidade. O servidor tem responsabilidade, sim, só que é perante a administração e não perante a pessoa que sofreu um prejuízo. Então, está errado dizer que o servidor não tem responsabilidade. O que o servidor mais tem é responsabilidade, que ele responde perante a administração e perante ao Estado. Responsabilidade do servidor pode ser administrativa, pode ser civil, pode ser penal, e o servidor o que mais tem é responsabilidade. Responsabilidade penal, o servidor responde perante o Estado, né? Que pode prender o servidor. Responsabilidade administrativa, o servidor responde num PAD perante a administração. Processo administrativo disciplinar. Então, o servidor tem responsabilidade, sim. B. Princípio da impessoalidade é proibir que constem na publicidade das obras e serviços públicos nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal. Perfeito. Isso é a publicidade. Isso é a impessoalidade. Isso é a impessoalidade. Na sua terceira cara, a cara da vedação à promoção pessoal. Impessoalidade, impedir que servidores públicos se identifiquem. Nada a ver, o servidor pode se identificar, sim, mas ele não está agindo em nome próprio, ele está agindo em nome da administração. O servidor se identifica, sim, ele assina o documento, só que aquele ato pertence à administração e não ao servidor que assinou.
Isso que significa a administração ser impessoal, ser neutra. Né? Se não, eu fazia um concurso, passava no concurso e o cargo passava a ser meu. Já pensou? O servidor passa no concurso e ele passa a ser dono do cargo? Se a administração não fosse impessoal, seria assim. O João fazia um concurso, passou no concurso, o cargo é dele. Aí o João morre. O cargo fica para o filho do João de herança. Se a administração não fosse impessoal, seria assim. Mas como a administração é impessoal, o João passa no concurso, ingressa no cargo, morre, o cargo fica vago. A administração bota outro para trabalhar e segue normal. A administração impessoal é isso. Letra D, impessoalidade é impedir que determinadas pessoas recebam tratamento favorecido. Tá certo. Em concursos públicos, em razão de deficiência física. Ah, não, em razão de deficiência física pode sim. Porque nós temos aí, até se não tivesse esse final, estava certo aqui. Mas como veio isso aqui, aí está errado. Porque o princípio da impessoalidade, ele está relacionado ao princípio da isonomia, tratar todo mundo igual. Só que essa igualdade, essa isonomia tem que ser material. A isonomia, a igualdade material, diz que a administração deve tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na exata medida de suas desigualdades. Então, quando a administração coloca cotas para deficientes, cotas raciais, sociais, isso não está ferindo a impessoalidade. Isso está promovendo a justiça efetiva no tratamento dos administrados. Isso está promovendo a igualdade material. Então, esse negócio das cotas, TAF diferente para a mulher, TAF diferente para o homem, cotas dentro do concurso público, isso não fere a impessoalidade, porque isso é a promoção da igualdade material, a efetiva justiça no tratamento entre as pessoas. A administração tem que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na exata medida de suas desigualdades. Então, esse negócio de cota para deficiente não fere a igualdade, ela promove a igualdade efetiva entre as pessoas, chamada justiça ou chamada igualdade material. Letra E. Uma questão boa para Harry, né? A galera podia passar batida aqui na hora de. E letra E. Impessoalidade é considerar inconstitucionais os critérios de títulos em concursos para provimento de cargos públicos. Não, o título não é inconstitucional. A própria Constituição diz que os concursos serão de provas ou de provas e títulos. Todo concurso tem que ter prova. Mas pode existir concurso de provas e títulos. Então, os títulos são, sim, constitucionais para realizar concurso. Gabarito, letra B de bola. Gostei dessa questão. TRE, técnico judiciário, lá no Ceará. Foi boa essa questão, hein? Gostei dela. 26. Ao tomar ciência de suposta irregularidade perpetrada pela prefeitura da cidade de Campo Verde, Aristóteles Neto peticionou perante aquela municipalidade, objetivando ter acesso a documentos. Ele pediu para ter acesso a documentos. Peticionou que comprovariam referida irregularidade. Ora, ele pediu para poder descobrir que o negócio estava ilegal, ele precisava dos documentos. Ele pediu os documentos. Ocorre que, por ordem expressa do prefeito, teve seu pleito indeferido. Olha, negaram as informações para ele. Claro, né? Se tivesse dado as informações, ele ia ter como provar que foi ilegal. E aí, em virtude da negativa do direito de petição dele, qual princípio foi ferido? Qual é a certa aí? Cadê a Gisele para marcar isso aqui? Cadê a Gisele para me dizer qual é a certa nessa 26? Negaram o direito de petição do Aristóteles Neto. Então, o princípio ferido foi o da publicidade. Cair essa questão para ti, primeiro acerta que é publicidade, marca que é publicidade. Depois diz para ti mesmo, passei. Eu passei. Porque essa questão aqui, né, a galera vai errar geral aí e eu vou ser um dos poucos que vão acertar, do grupo dos poucos que vai acertar. Então, eu vou ganhar
Eu vou crescer muito na lista por causa dessa questão. Eu passei, tu diz para ti mesmo se cair essa daí. Tu fala, esse concurso veio para mim. 27. A estrutura lógica do direito administrativo está toda amparada em um conjunto de princípios que integram o denominado regime jurídico administrativo. Não falou nada com nada até agora. Assim, para cada instituto desse ramo do direito, há um ou mais princípios que regem. Não falou nada até agora. Fica de olho no núcleo, fica de olho no que ele quer. Assinale no rol abaixo. Agora ele vai perguntar alguma coisa, né? O princípio identificado pela doutrina como aquele que fundamentalmente sustenta a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público. Concurso público é tratamento igualitário das pessoas. Tratar as pessoas igualitariamente é princípio da impessoalidade. Concurso público é sustentado pelo princípio da impessoalidade. É a primeira cara da impessoalidade, a cara do tratamento isonômico que a administração deve dar aos administrados. 28. O prefeito de determinado município, a fim de realizar promoção pessoal, utilizou-se de símbolo e de slogan que mencionam o seu sobrenome na publicidade institucional do município. A utilização de publicidade governamental para a promoção pessoal de agente público viola o 37, parágrafo 1º da Constituição, que diz: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Qual é a pergunta? O fato narrado constitui violação ao seguinte princípio da administração. Promoção pessoal, promoção pessoal, na publicidade de governo, só pode ser impessoalidade que foi ferida. 29. Sobre os princípios constitucionais da administração pública. Não é correto afirmar que o princípio, ele quer saber a errada, né? Só que ele não falou errado, ele falou não é correto afirmar, ele quer errada. Aí já sabe, né? Tem que pegar, escrever errada do lado de cada um. Senão vai esquecer. E quer errado. Quer dizer, não sei se isso é certo, eu faço isso, né? Porque na hora tá cansado lá, para lembrar, é um negócio. O princípio da moralidade está ligado à ideia de probidade? Sim, probidade, decoro, boa-fé, isso mesmo. Isso é o princípio da moralidade. Probidade, decoro, boa-fé, honestidade, as palavras do teu caderno. Tá certo, mas ele quer errado. O princípio da impessoalidade também é conhecido como princípio da finalidade? Isso mesmo, eles são a mesma coisa. É a segunda cara da impessoalidade. Tá certo a letra B, mas ele quer errada. O princípio da publicidade apresenta dupla acepção. Qual é a dupla acepção? Exigência de publicidade dos atos administrativos em órgão oficial como requisito de eficácia. Sim, tá certo. O ato só vai ser eficaz depois que ele for publicado. O ato só vai ser eficaz depois que ele for publicado. O que é eficaz? Produzir efeitos. O ato só produz efeitos depois que ele é publicado. Enquanto ele não for publicado, esse ato não produz efeitos. Então, a publicidade é uma condição de eficácia do ato? É, porque o ato só passa a ser eficaz, só passa a produzir efeitos. Olha a palavra. Só passa a ser execuível. Execuibilidade é a mesma coisa que produzir efeitos. O ato só passa a ser execuível depois que é publicado. Tá certo. E a publicidade também é exigência de transparência, certo? Transparência é publicidade. Mas ele quer errada, né? Então tá certo a C. Ele quer errada, não é para marcar C. Princípio da impessoalidade.
tem por objetivo assegurar que os serviços públicos sejam prestados com adequação às necessidades da sociedade? Vamos ver. Falou de tratar todo mundo igual? É a primeira cara da impessoalidade. Não. Falou de respeitar a finalidade pública dos atos, que é a segunda cara da impessoalidade? Não. Falou de vedação, a promoção pessoal nas publicidades de governo? Não. Então, eu tenho sérios motivos para acreditar que isso aí não é impessoalidade. Se eu não achar um erro muito escancarado na letra E, eu vou ficar com a letra D. Eu vou considerar a letra D errada, porque a letra D falou de impessoalidade e não trouxe nenhuma das três caras. O princípio da legalidade traduz a ideia de que a administração pública somente tem possibilidade de atuar quando exista lei que determine ou autorize. É isso mesmo que é o princípio da legalidade. A administração só pode atuar quando tiver uma lei que determine ou autorize. Tá certo? Então, tenho todos os motivos do mundo para acreditar que a letra D não trouxe um conceito correto de impessoalidade. Como queria errada, então ela é o gabarito. Entenderam a jogada aí? Vamos para a última. Questão 30. O princípio ou regra da administração pública que determina que os atos realizados pela administração pública ou por ela delegados são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. E aí, qual princípio é esse que diz que o ato não é imputável ao funcionário? O ato da administração, ele é imputável, ele é tido como praticado pelo órgão ou pela entidade, e não pelo funcionário. Que princípio é esse? O ato, ele não é praticado pelo funcionário. Ele é imputado, ou seja, ele é tido como praticado pelo órgão ou pela entidade, e não pelo funcionário. Que princípio é esse? A gente falou a aula toda disso aqui, que os atos não são imputados ao servidor, e sim ao órgão ou entidade que esse servidor trabalha. O servidor pode morrer, a administração só troca ele. Impessoalidade, com certeza, impessoalidade, porque a administração não é aquele servidor, a administração não é o José, analista, técnico. Não. Se o José deixar de ser servidor por qualquer motivo, a administração continua existindo, continua praticando atos, vai botar outro no lugar. O ato é imputado não à pessoa do servidor, e sim à entidade ou órgão que esse servidor serve. Princípio da impessoalidade. Se quem praticasse o ato e o ato fosse imputado ao servidor, e quem praticasse o ato fosse o servidor seria a administração. Aí eu chamaria a administração de... Né? Eu já dei esses exemplos aqui antes, né? Eu diria que a administração do Amapá não é administração, é Valdez o nome, é Góes, é Capiberibe, já que eles se alternam no poder. Essas famílias, né? Mas não, um dia vai mudar isso. O estado do Amapá vai continuar tendo administração pública. Só vai mudar a família que está no poder aí, né? Vai ser um primo, favacho da vida aí. Alcolumbre, sei lá. Entendeu? Mas a administração é impessoal. Ela é neutra, ela não pertence a um grupo, a um servidor, a uma pessoa. Os atos são imputados aos órgãos e entidades, e não ao servidor. Vocês entenderam essa jogada aí, essa cara da impessoalidade aí? O nome disso é teoria do órgão. Teoria do órgão. Teoria do órgão. Ou teoria da imputação volitiva. Volitiva é vontade, né? Então, essa teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva, diz que os atos são imputados não à pessoa do agente público, e sim ao órgão ou entidade que ele serve. Justamente porque a administração é impessoal, então eu não posso atribuir à pessoa do servidor o ato. Eu tenho que atribuir ao poder público, porque o poder público não é alguém.
não é uma pessoa, ele é impessoal. Tá? Não esqueça da teoria do órgão aí. É por isso que não dá de responsabilizar diretamente o servidor perante prejuízos que ele traga para particulares. Se o servidor, no exercício das atribuições, causa um prejuízo ao particular, não dá do particular cobrar o servidor. Não, essa não foi difícil, não. Talvez vocês não estejam acostumados com esse modelo ainda. Mas a gente comentou em vários momentos tudo isso que eu estou falando agora. Então, qual das caras da impessoalidade vai entrar isso daí? Tá? Isso daí entra. Pois é, né? Pode botar como uma quarta cara da impessoalidade a teoria do órgão aí. Entraria pela segunda cara da finalidade, né? Entraria pela segunda cara, mas não fica bem enquadrado. Pode botar como uma quarta cara aí no teu caderno, a quarta cara da impessoalidade. Mas eu gostei de já ter raciocinado dessa maneira, né? Teoria do órgão pode entrar como uma quarta cara, né? Essa teoria do órgão, ela é o próprio conceito de impessoalidade, né? É, teoria do órgão. Pode enquadrar como uma quarta cara da impessoalidade. Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula aí de resolução. A gente passou até um pouco do horário aí, era até 8h30, a gente começou 7h30. A gente se vê aí, que dia é hoje? Domingo? Acho que terça-feira, né? Terça-feira a gente começa a segunda parte do curso, é a quinta aula, vai ter a quinta, sexta, sétima, oitava aula. E a gente começa a quinta aula, terça-feira, a gente vai começar um tema novo, organização administrativa, né? Então, vamos falar de administração direta, indireta, órgão, entidade, essas coisas que a gente comentou aqui, sem dar muitos detalhes, né? A gente vai detalhar melhor a partir de terça-feira. Serão 4 aulas disso. Serão 3 aulas disso, né? A quarta aula será um simulado geral, em que a gente vai falar de princípios, vamos falar de organização administrativa, né? E mais um simuladozinho aí de 6 questões, envolvendo tudo, para que tu possa simular o dia, né, da prova. Tranquilo? Então, valeu aí, pessoal. Até a próxima.